Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo que traz para você gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas ele tem apoio da Turnit Brasil e uma parceria com o jornal Empresas e Negócios. No episódio de hoje nós vamos tratar de inovação, muito focada no empreendedorismo. Para tanto, temos um convidado especialíssimo, Deni Kamogawa. Deni, obrigado pela sua presença, é um grande prazer tê-lo aqui. Imagina, o prazer é meu, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho desse assunto que é a coisa que eu mais gosto, que é inovação e empreendedorismo. E tudo isso junto no... O que você faz mesmo? Celebração de casamentos. Celebração de casamentos. Olha aí, para quem achava que o negócio estava saindo pelo ralo, estava diminuindo, fraquinho, não, ao contrário. O Deni é quem diga, no dia a dia de trabalho dele, ele tem bastante coisa para fazer, que é o que ele vai nos contar. Deni, ele é formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Ele é pioneiro em celebrações de casamento com efeitos mágicos. Essa parte é melhor ainda. Deni uniu sua experiência como mágico e palestrante, que ele já era, às celebrações de casamento, trazendo um novo conceito a esse mundo. É idealizador do Mapeamento Nacional de Celebrantes, a maior compilação de dados sobre a atividade, com mais de 1.000 celebrantes participantes no país. E, é claro, fonte de informações para diversos setores, como cursos, palestras, entrevistas. É o topa tudo, né? Exatamente. Legal. Deni, o que leva uma pessoa que, teoricamente, tinha um emprego estável? Você foi bancário, não é isso? Isso, eu fui bancário por mais de 15 anos. E por que de repente, você larga isso e vai se atirar numa atividade totalmente imprevisível? Ou não foi tão de repente a decisão? Foi e não foi. Eu tive uma vantagem que, por começar a trabalhar com casamentos, com celebração de casamentos, eu consegui conciliar por um bom tempo as duas atividades. Então, eu não precisei largar de vez o CLT, né, o emprego fixo, para me dedicar ao novo negócio. Eu consegui tocar isso paralelamente por algum tempo. É claro que isso tem um prazo de validade, não tem como você tocar duas atividades tão complexas, que demandam muito tempo, por um período muito longo. Então, conforme... Até porque ele pode ter uma curva de crescimento, né? E chegar num dado momento que ele vai te tomar tempo... Exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Vai te absorver integralmente. Exatamente. Né? Porque, como a demanda era por evento, né, por casamentos, então, enquanto eu tinha poucos casamentos por ano, por mês, enfim, era possível conciliar isso de maneira tranquila. À medida que a agenda foi lotando, né, que eu fui tendo casamento ali toda semana, por exemplo, já ficou um pouco mais complicado de conseguir, porque eu tenho que fazer uma reunião com o casal, eu tenho que, na época, antes da pandemia, ainda me encontrava pessoalmente com os casais e tudo mais, escrever o texto de cada cerimônia, né, porque como celebrante eu conduzo a cerimônia. E, no meu caso especificamente, eu faço uma condução e uma cerimônia completamente personalizada. Você faz sozinho esse trabalho ou alguém te ajuda? Não, eu faço sozinho. O trabalho na raça mesmo. É na raça e depende muito, demanda muito da pessoa que tem essa sensibilidade, que tem esse contato com o casal. Porque eu vou conhecer o casal, vou escrever um texto para cada casal para falar no dia do casamento, na condução da cerimônia. E o que te levou a isso? Então, eu sou mágico há mais de 20 anos. Fazia festas infantis, fazia palestras com mágica e tal. E um casal, inclusive o rapaz, ele trabalhava no banco comigo. Ele ia se casar, o Carlos, e me convidou para celebrar o casamento dele. Eu falei que topava, nunca tinha feito, não sabia como é que fazia, mas topei. E aí, nesse casamento, eu já incluí uma mágica. Né? Eu fiz uma mágica já com uma mensagem voltada para o casamento, não é uma mágica como as pessoas imaginam, com um baralho ou serrando uma pessoa ao meio. Né? E aí eles gostaram, falaram que gostaram, mas um casal que assistiu a cerimônia, que estava como convidado, me procurou um tempo depois e falou: Deni, a gente quer te contratar para celebrar o nosso casamento, porque a gente gostou muito do que você fez. Oh, que interessante. Quer dizer, já foi o seu cartão de visitas. Né? Exato. Foi uma demanda que apareceu para mim. Né? Eu nem tinha pensado em seguir como celebrante nessa primeira ocasião.
Se não fosse por esse casal ter me procurado depois, e aí que eu percebi que existia um mercado e que existia uma demanda por um serviço diferente do tradicional, que é quando a gente imagina um casamento, imagina mais na igreja, talvez um padre celebrando, um texto mais genérico que serve para qualquer casal, não focado especificamente naquele relacionamento. Então, quando eles perceberam que todo o trabalho foi diferenciado, incluindo a parte da mágica, eles falaram, é isso que a gente quer. E existe uma demanda muito grande de muitos casais querendo uma coisa diferente para a celebração do casamento. Quanto tempo demorou para você tomar a iniciativa de fazer, vou largar a minha atividade outra e vou me dedicar a isso? Eu fiz o casamento dos meus amigos, 6 meses depois, mais ou menos, esse casal me procurou. E aí, quando eles me procuraram, eu fui entender, fui estudar, fui fazer curso, fui entender como é que funciona uma cerimônia. E desde então, quando eu fechei esse primeiro contrato... Até então era um mundo estranho. Até então eu era amador. Tinha feito de amigos apenas. Nem tinha cobrado, né? E aí, nesse primeiro contrato, de fato, eu comecei a estudar e aí eu abri essa empresa que é a Magi Celebrante, que é a junção de mágico com celebrante, Magi Celebrante. E aí começa uma outra fase, né, querido? Como é que é ser empreendedor no Brasil? Nossa. Sabe, nós que eu tava pensando nisso... Não tem mágica. Não tem mágica. Nem milagre. Nem mágica, nem milagre. Eu tava pensando nisso essa semana. Acho que antigamente o pessoal achava que era mais complicado por 2 fatores. Acho que pela dificuldade de se abrir uma empresa, que era demorado, e pelo custo de você manter uma empresa aberta. Hoje em dia, eu vejo que existe uma facilidade muito maior. Você abre um MEI em minutos e o custo de você manter uma MEI aberta é muito baixo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente evoluiu um pouquinho para conseguir, né, ter empreendedores no país. Mas existem diversas dificuldades ainda, desde valorização do trabalho, né, principalmente em questão de serviços. Né? Quando é produto, acho que o brasileiro ele costuma dar um valor maior. Ele é mais tangível, né? Por ter algo, né? E o serviço, e ainda mais no meu caso, que é algo quase artístico, que depende um pouco de sensibilidade, depende um pouco de cada pessoa que escreve, tem essa questão subjetiva, digamos assim, do quanto o serviço vale para aquela pessoa, da experiência que é criado. Apesar de que, claro, o dia do casamento é um sonho para muita gente, é um dia mega importante, e muitas vezes os casais não medem esforços nem financeiros para estar conquistando aquilo que eles querem para esse dia. Como a gente está falando de sentimentos, e aí fica difícil de quantificar, né? Isso daí pode gerar uma forte comoção, não só nos noivos, mas nos agregados, né? Padrinhos, pai, mãe, filho, sobrinho, de repente alguma ex, né, escondido ali na árvore também. Isso é fato, eu vivencio muito isso no dia a dia da minha empresa. Tem muitos casais que me procuram e eles expressam claramente isso. Assim, a gente quer que os convidados fiquem interessados, que eles gostem da cerimônia, que não seja algo chato. Se preocupam muito, às vezes, com religiosidade. Né? Então, assim, existe uma diversidade muito grande entre os convidados, então a gente não quer focar em uma religião específica, para que todo mundo se sinta acolhido. E as pessoas, como é que absorvem isso? Com tranquilidade ou oferecem alguma resistência? Não, mas no meu casamento eu quero que tenha pelo menos isso, ou pelo menos aquilo. Dentro do casamento, quando o casal me contrata, existe uma personalização enorme. Então, a minha ideia é me adaptar o máximo possível a cada casal. Então, já fiz muitas cerimônias onde houve, por exemplo, a participação de um pastor ou de uma pessoa mais religiosa para fazer uma oração durante a cerimônia. Isso não conflita com a cerimônia social, a cerimônia sobre o casal, sobre o relacionamento. O que eu falo... Você consegue compor... Perfeitamente. Eu falo sobre o casal, sobre a história deles. Se eles querem uma bênção, por exemplo, no momento das alianças, a gente chama um pastor para fazer esse momento, ele faz a bênção ali, né, sai e aí a gente volta e continua com a celebração, falando sobre a essência daquele casal. Legal. Tem um perfil médio da pessoa que vai te procurar? Um perfil do casal? Que tipo de pessoas normalmente chegam até o Deni? No meu caso especificamente, por ser um trabalho diferente do tradicional, né, por ter uma inovação dentro da celebração, geralmente são casais que querem uma coisa diferente, são casais geralmente um pouco mais jovens, que buscam uma experiência fora do que se imagina de uma cerimônia dentro da igreja, por exemplo. Né?
Então, eu já fiz casamentos dos mais diferentes possíveis, casamentos temáticos de medieval, já fiz casamento voando num balão, Num num balão? balão voando, a cerimônia foi lá em cima no ar, super diferente, super gostoso, super aconchegante. Nesse caso não teve nenhum convidado, foi só o casal, eu, o pessoal de foto e filmagem e o rapaz que estava controlando o balão ali. Oh, que legal! Diferente, várias experiências diferentes que surgem. Você já viu se existe algo parecido fora do país? Na época que eu comecei a celebrar os casamentos colocando as mágicas, eu dei uma pesquisada, não achei ninguém no Brasil e não achei ninguém em outro país fazendo um trabalho semelhante. Eu achei um rapaz na Austrália que é celebrante e também é mágico, mas ele faz a celebração sem mágica e depois fica na festa fazendo mágica para os convidados. Tá, é um... Ele tem as duas atividades, ele só não juntou as duas na celebração. Mas ele faz em bloco, né? Primeiro separado. uma coisa, depois Isso, a outra. Exatamente. Junto você não... Não achei ninguém fazendo um trabalho semelhante. Certamente eu fui o pioneiro no Brasil. Se já tiver alguém, surgiu depois de mim, mas nem fora do Brasil eu consegui encontrar. Quanto tempo você está nessa atividade? Eu comecei profissionalmente, assim, profissionalmente que eu digo, criei a empresa em 2018. Aí veio a pandemia que deu uma desacelerada grande, né, nos eventos. No Chegou geral. a te assustar, não? Na época eu ainda estava no banco, o que para mim ainda segurou. o que para mim foi excelente. E aí eu consegui segurar as pontas por estar no banco ainda. O setor foi retomando as atividades, né, foi retomando o crescimento. E aí hoje em dia eu larguei o banco já tem 2 anos já que eu saí. Tudo isso. Já na retomada grande depois da pandemia. Você não é juiz de paz, né? Não sou juiz de paz. Então, eu acho que é importante a gente deixar claro que a sua atividade ela é meramente festiva, é extremamente marcante para quem contrata, eu imagino, mas ela não tem um valor legal. Perfeito. No Brasil, existem 2 maneiras das pessoas casarem legalmente, né, para fazer a parte burocrática. Ela pode fazer o casamento civil, que acontece no cartório. Então, ela pode ir até o cartório, dar as entradas e assinar tudo no cartório. O tradicional, O tradicionalzão. Ou ela pode contratar o juiz de paz para ir em diligência até o local do casamento para fazer a parte burocrática. Que aí pode ser na casa, chácara, não sei o quê. Aonde for. Né? Isso, só que geralmente o juiz de paz ele não faz uma celebração, ele não fala sobre o casal, sobre a história, ele não conhece o casal, ele só faz a parte burocrática. Curto e grosso, né? Curto e grosso. Existe uma outra maneira sem ser o civil de fazer o casamento que chama-se efeito civil, que é o casamento religioso com efeito civil. Nesse caso, se o casal estiver casando com um líder religioso, um representante de uma instituição religiosa, essa pessoa ela pode fazer o casamento religioso que vai ter os mesmos efeitos civis. Então ele consegue fazer, claro, isso conectado tudo ao cartório. Existe todo um processo que é feito antes com o cartório, porque o cartório autoriza e tudo mais. Quer dizer, de qualquer maneira tem que passar pelo cartório. Sempre passa pelo cartório. Um sacerdote só não seria suficiente por risco e conta dele. Né? O que o sacerdote vai poder fazer é assinar no dia o termo de casamento do casal, em vez do juiz de paz ter que ir até lá. Então, um líder religioso conseguiria fazer. Como eu não sou ligado a nenhuma igreja, eu não consigo fazer nem o efeito civil, né, que é o religioso com o efeito civil. Eu não sou juiz de paz, então não posso fazer o civil. Mas já te passou pela cabeça em algum momento de fazer um curso, de ter mais essa atividade? Então, para fazer o efeito civil, casamento religioso, eu teria que ser ligado a uma igreja. Né? Então, isso fica... Necessariamente, não tem outra opção. E para ser juiz de paz, precisa ser nomeado em algum cartório, precisa ser ligado a algum cartório. Então não tem um curso que dê para fazer para virar juiz de paz, né? A não ser que você faça algum curso, alguma especialização e seja nomeado posteriormente por algum cartório. E mesmo assim, o juiz de paz ele só pode fazer na região daquele cartório, na região que aquele cartório atende. Né? Então, tá, na mesma circunscrição, digamos. Isso, exatamente. Ele não consegue, um juiz de paz de um cartório dessa região não consegue ir para outra cidade fazer um casamento civil. A não ser que... Existem vários processos, claro, dentro do cartório que ele pode transferir e tudo mais, mas já é uma burocracia à parte. Você acha que dentro daquela questão de usos e costumes... A lei tende a relaxar um pouquinho mais, de ficar mais fácil, de se consolidar legalmente as uniões?
Olha, existe um papo bem recente, inclusive, sobre isso, e há boatos de que talvez isso aconteça, de não precisar ser da maneira que é hoje. Em outros países isso já acontece, até nos Estados Unidos, onde qualquer pessoa poderia assinar isso, enfim. Talvez haja algo nesse sentido no futuro, mas eu não sei te dizer em quanto tempo, porque no Brasil nunca dá para prever muito o tempo das burocracias, né? E aí se tiver que mexer nisso, vai ter que mexer com o Código Civil também. Sim, certamente, imagino, certamente. Né? Essa questão do casamento religioso com efeito civil, por exemplo, ela está no Código Civil descrita lá e vai mudar muita coisa e vai ter que passar por muita gente para assinar isso. O Código Civil, que é da década de 40, né, anterior, e demorou para ter uma atualização e pode demorar mais um tempão aí, porque você sempre tem forças pró e forças contrárias. Perfeito, né? perfeito. O próprio casamento religioso com efeito civil, ele nasceu por conta da Igreja Católica, né? Os registros da Igreja Católica foram os que deram origem aos registros do cartório hoje em dia. Né? Então, a forma como o cartório registra isso em livro A, livro B, livro C, isso vem já da Igreja Católica, há muito tempo atrás. Mas deriva disso. Né? Então, até o próprio casamento religioso com efeito civil, no Código Civil, é antigo e deriva dessa questão toda ligada à Igreja Católica no Brasil. Legal. Quando a gente montava essa pauta aqui, uma amiga nossa, chamada Neide, disse que gostaria muito de ver essa mágica e se a mágica convencer, ela vai casar outra vez. Olha aí, responsabilidade grande. Olha a sua grande. responsabilidade. Nós vamos agora para um rápido intervalo, enquanto o Deni prepara a mágica que você vai ver logo no início do segundo bloco. Até já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E abrimos o segundo bloco com Deni, o celebrante e suas mágicas. Eu costumo comparar as nossas vidas com uma corda. Ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Acontece que muitas vezes durante a nossa jornada aparecem alguns nós, algumas dificuldades. Quando somos mais jovens, muitas vezes não sabemos lidar muito bem com esses problemas. E acabamos tomando medidas muitas vezes precipitadas. E aí a gente percebe que a situação ficou mais difícil. É através da família, dos amigos, que a gente vai aprendendo a lidar um pouquinho melhor com essas dificuldades, a desamarrar esses nós. E a gente percebe que não está mais sozinho nessa jornada. Algumas pessoas se sentem superiores a nós, outras se sentem inferiores. A vida continua, novas experiências vão surgindo até que um dia encontramos alguém que é exatamente como a gente. Alguns chamam de alma gêmea, assim como aquele casal se encontrou. E quando essas duas vidas se encontram é que chega o dia do casamento. O dia em que duas pessoas passam a compartilhar uma só vida. Assim como uma corda, firme e forte, mas uma única corda. Isso não significa que outros problemas não vão aparecer, outras dificuldades, até mesmo aquela DRzinha que todo casal tem. Isso é natural e vai continuar acontecendo. A diferença é que juntos estão mais preparados e mais maduros para lidar com essas dificuldades e eliminar qualquer obstáculo que possa aparecer. Esse é o verdadeiro significado do casamento, a verdadeira união, a verdadeira aliança. Olha aí que sensacional! Deni, o celebrante, fazendo mágicas para as pessoas entenderem o real significado daquela festividade, não é isso? Exatamente. Muito além da fotografia, tem uma mensagem. Exatamente. E essa é a maior dificuldade para as pessoas talvez entenderem ou imaginarem o que é uma mágica num casamento. No meu trabalho, a minha ideia é não chamar atenção mais do que o casal. A cerimônia não pode virar um show de mágica. Por isso, todas as mágicas que eu faço, elas são bem discretas, bem sutis. Então, assim, é uma corda. Você trouxe alguma outra? Trouxe. Se quiser, eu posso fazer mais uma aí no finalzinho, quem sabe? No finalzinho. Vamos fazer mais uma no final. Fechado, combinado. Antes, eu queria saber o seguinte. Quantos celebrantes tem no Brasil hoje, aproximadamente? Você parece que criou um mapa, né? Você andou mapeando. Você levou tão a sério o negócio que está sendo
uma espécie de IBGE dos celebrantes? Exatamente. Mais ou menos por aí, viu? Eu, como sempre fui da área de exatas, né? Sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, eu sempre fui bancário, mas sempre tive esse lado de humanas, né? Com as mágicas, com celebração de casamento. Quando eu comecei a entender um pouco mais desse mercado de casamentos, e principalmente de celebrantes, eu percebi que a gente não tinha muita informação. Então, por exemplo, celebrantes novos que estão começando hoje, como é que eles sabem quanto eles podem cobrar, de repente o preço médio na região onde eles atuam, porque é uma realidade diferente, interior, outros estados, capital. A gente não tinha essas informações. Como que os celebrantes estão se preparando, como é que estão divulgando o seu trabalho, enfim, atuação. Você encontrou um segmento a ser explorado integralmente, é isso? Porque é um segmento muito novo. Se a gente parar para pensar, até alguns anos atrás era só padre que celebrava casamentos. Padres, pastores, né? Não tinham celebrantes profissionais fazendo essa atividade. Então, é uma atividade que começou, é mais recente, começou a crescer há pouco tempo como profissional. Por isso a gente não tem muita informação, não existe um órgão de classe, uma associação que traga esse tipo de informação. Então, o que eu fiz foi criar esse mapeamento, onde eu entrevisto o máximo de celebrantes que eu consigo encontrar no Brasil, né, através de rede social, claro, através da internet, e a gente vai divulgando isso. Você vai atrás do pessoal ou eles já estão te procurando? Agora a gente já começou a ter uma procura, porque o pessoal ficou sabendo, até por outros colegas, né? Porque, claro, um colega acompanha o trabalho do outro, daí vê um post, vê um colega falando sobre o mapa e acaba Você está ajudando a organizar a atividade no Brasil, então? Pode-se dizer que sim, porque esses dados eles são amplamente utilizados, já até foram utilizados em grandes mídias, em jornais e tal, para falar sobre a atividade. Você tem uma plataforma que é sua mesmo? Quando eu faço esse mapeamento, eu gero um PDF, faço uma live de apresentação desses gráficos todos. São páginas e páginas de gráfico para mostrar tudo sobre a atividade. E está disponível para qualquer pessoa baixar esse PDF, para acompanhar, para assistir essa live. É gratuito? Você cobra? Como é que funciona? Gratuito, totalmente gratuito. É para ajudar mesmo os profissionais, para ajudar a nossa classe a crescer. E essa plataforma tem um endereço? Isso é difícil. Ela está hospedada num link especificamente, mas você vai encontrar através do instagram.com/mapa de celebrantes. Instagram.com Mapa de Celebrantes. Isso aí. Aí já entra lá. Lá você tem os links para conseguir baixar o PDF. Já vê uns caminhos e se disser que te viu lá, tem algum desconto? Isso aí como é gratuito é fácil de dar desconto. Tá bem simples, né? Você tem ideia desde que você começou a atividade até hoje, quantas celebrações você já fez? Tenho. Porque chega uma hora que você vai fazendo tantos que você para de contar, né? Não, eu sempre tive controle, como eu disse, minha área de exatas é muito pesada, tem planilhas, enfim. Tá no DNA, não tem jeito. Não tem como. Então, mês passado, eu completei 200 casamentos, 200 celebrações. Casamentos? Todos em São Paulo, fora do estado? Nós, no Brasil inteiro, onde precisar. Eu costumo dizer que eu atendo só a região da Via Láctea. Qualquer planeta nessa região eu estou atendendo desde que o casal pague o foguete, né? Claro. Mas já fiz casamento em diversos estados, Rio de Janeiro, já fiz em Curitiba, já fiz em Natal, já fiz em Goiás, enfim. Quais são os estados que demandam mais? Olha, no meu caso especificamente São Paulo, pela facilidade de deslocamento. E pelo tamanho, talvez? Você tem mais gente casando, uma população maior? Sim, com certeza. E no próprio mapa de celebrantes, a nossa maior participação de celebrantes é em São Paulo. Então, estima-se, baseado no mapeamento, que a maioria dos celebrantes estejam na região de São Paulo. Voltando agora, saindo das exatas e voltando para o seu lado humanas, qual foi a celebração mais divertida que você já teve? Olha, tem cada história, viu, Nelson? Eu fico imaginando que dá para escrever livros, fazer vídeos e etc. Com certeza. Provavelmente a mais diferente, que mais chama atenção, foi a do balão. Né? Porque acho que as pessoas não conseguem nem imaginar como é que é. Tem vídeo dessa celebração no meu Instagram, mas foi uma celebração incrível, um outro clima, uma outra ideia, um outro tudo, né? Um outro ambiente. Então tava todo mundo animado, tava todo mundo na expectativa de como Isso foi em que local? Foi em Boituva. Boituva, em São Paulo, estado de São Paulo. Lá tem muitos balões, voam lá, né? Tem um turismo muito grande nessa área.
E aí o casal decidiu fazer lá também. Mas já fiz casamento medieval, totalmente assim. Com trajes típicos? Trajes típicos, os padrinhos todos com trajes. Você, inclusive, ou não? Eu tava com uma capa diferente, assim, por cima do terno. O casal também tava. Teve entrada até de coruja durante o cortejo. Teve uma águia lá, que o casal fez uma foto segurando uma águia. Foi lindíssimo. Inesquecível, né? Inesquecível. Pra você também, não é? Totalmente, totalmente. E eu fico feliz com esse tipo de coisa, porque eu sou uma pessoa que pensa fora da caixa, né? Colocar mágica em uma celebração de casamento já não é comum, não é tradicional. Então eu gosto dessas experiências super diferentes que os casais trazem. Eu sei que você está começando esse trabalho ainda em termos de Brasil, mas dá para quantificar qual é o tamanho desse mercado em termos de business? De casamento no geral é gigantesco, assim. A estimativa para esse ano era de 20 bilhões, a movimentação de 20 bilhões neste ano? Só do mercado de casamentos. Então, imagina, né? Existem diversos setores que atuam no mercado de casamentos, né? Porque para um evento acontecer, o casal precisa buscar tudo. Desde da lembrancinha que vai ser entregue, do cartãozinho que vai ser impresso, colocado. E você ajuda nisso ou não? Não, essa parte geralmente fica para assessoria de casamento. O casal contrata uma assessoria que tem os contatos dos fornecedores que eles vão precisar, que tem um cronograma, um checklist do que eles vão precisar contratar, entre eles o celebrante, né? Você já quer chegar no local e ver o circo montado. Exatamente. No meu caso é isso. No dia do casamento eu só chego lá para a celebração em si, né? O meu trabalho maior vem antes do dia, que é fazer entrevista com o casal, escrever o texto, fazer pesquisas sobre as coisas que eles gostam, das vidas deles, né? Até a rede social, a gente dá uma olhada para conseguir entender um pouquinho mais as paixões deles e levar isso para a cerimônia. E no dia é só chegar e tá tudo prontinho. Numa média, quanto tempo dura? A cerimônia? É. A cerimônia em si, eu costumo recomendar de 20 a 25 minutos da minha parte falando. Mas existem alguns outros momentos que acontecem na cerimônia. Então, entrada dos padrinhos, entrada de alianças, os votos do casal. Esses outros momentos, somado ao que eu vou falar, geralmente fica em torno de 40 a 45 minutos de cerimônia total. 40 a 45 minutos. Média, né? Média. Mas a preparação disso leva 8, 10, 15, 20 horas para conseguir escrever, preparar, entrevistar o casal. Então, de fato, a maior parte do trabalho vem antes. Você já deve estar, eu diria assim, treinado no ofício, né? Mas deve ter situações que te exigem um trabalho maior, né? Sim. Tem casais que querem experiências diferentes, situações diferentes. Então, por exemplo... Ou que resistem a dar algum tipo de informação e aquilo te atrasa um pouco. Isso acontece, é muito raro. Já aconteceu, mas é muito raro porque geralmente os casais que me procuram já entendem que o trabalho envolve colocar a história deles na cerimônia. Não é uma exigência, mas normalmente é o que os casais já buscam. Eles já querem que isso esteja na cerimônia para que todo mundo se sinta ali, conheça mais ainda do casal, quem já conhece a história deles se sente, né, recordando tudo aquilo, se sente importante nesse dia. E vamos falar de custo. Eu sei que, como você tem uma gama tão diferente de celebrações, como você mesmo disse, você vai ter preços diferenciados, situações diferenciadas, evidentemente. Mas existe um preço médio, por exemplo, alguém que queira fazer uma celebração numa chácara, num sítio, na região da Grande São Paulo, exemplo, ou no litoral. Assim, os casamentos, no geral, eles partem de, sei lá, R$1.000 até o casal consegue gastar milhões de reais num casamento. Eu já presenciei casamentos que foram milhões de reais. Então, não existe limite porque os casais querem para realizar o sonho, né? Que aí vai da cabeça de cada um, né? Número de convidados, Exato. etc. O número de convidados provavelmente é o que mais influencia no custo total de um casamento, né? No trabalho... Mas para você não muda muito. Exatamente. Isso, né? No trabalho de celebrante não influencia a quantidade de convidados. Se fizer com 10 pessoas ou com 210 é a mesma coisa. Exato. Né? O trabalho é o mesmo. Só no caso de elopement, né, que são os casamentos onde é só o casal, não tem convidados, né? Então, celebrante e o casal apenas. Aí a gente só muda um pouquinho a forma de escrever o texto para esse casal. Porque eu não estou falando com as outras pessoas, eu não vou contar para as pessoas sobre a história deles, por exemplo, e não vou contar para eles a história deles mesmos. Então, a gente
modifica um pouquinho só a estrutura do texto, mas no geral... É comum acontecer isso, do casal querer celebrar somente eles? Acontece, viu? O do balão foi um exemplo, né, que eu falei, mas existem casais que fazem na praia, às vezes só eles, ou em cima de uma montanha, uma coisa diferente, ou geralmente em viagem. Mas isso são pessoas introspectivas, é gente que quer casar e fazer uma surpresa para a família. Em que situação que isso daí acontece? Olha, tem diversas situações. Tem casal que quer economizar, simplesmente, não quer gastar muito dinheiro com uma cerimônia, mas quer ter esse rito de passagem, digamos assim, né, do relacionamento deles. Existem casais que são mais fechados, existem casais que fazem essa cerimônia, mas eles transmitem, fazem lá uma live no Instagram e transmitem para as pessoas assistirem. Eu já fiz, por exemplo, cerimônia online, onde o casal estava na Irlanda, eu estava aqui no Brasil, os convidados todos entraram na videochamada para assistir a cerimônia. Então, os motivos são os mais variados possíveis. Existem casos, por exemplo, infelizmente, de brigou, família brigada, né? Não tem umas divergências na família, então fazem só eles mesmo por não ter outra opção. Você faz algum tipo de piada, alguma coisa na hora, ou você mantém um texto mais tradicionalzão? É muito de acordo com cada casal. Da mesma maneira como eu Você personalizo... combina com eles antes. Isso, da mesma maneira como eu personalizo o texto da cerimônia, a forma como vai ser conduzida também tem que representar a essência do casal. Então, quando eu faço uma reunião com um casal que é super descontraído, que brinca pra caramba, que faz um monte de piadinha, que eles são assim no dia a dia com os amigos, eu não vou fazer uma cerimônia super séria, fechada, séria, porque... Você já vai captando o espírito. Exato. O importante é as pessoas saírem da cerimônia e falar, isso foi muito a cara desse casal. É muito a cara deles esse casamento. Essa é a ideia, é o conceito do que é trabalho. o que você quer ouvir, né? Exatamente. Que legal. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, porque hoje em dia a tecnologia ela permeia toda a atividade humana, né? Como é que você inova a cada casamento? Que tipo de tecnologia você agrega? Olha, eu acho que talvez um dos desafios também de um empreendedor hoje em dia no Brasil é conseguir se virar com todas as ferramentas e dificuldades que existem para conseguir divulgar o trabalho, para conseguir ser encontrado, para conseguir atender os casais, para conseguir planejar tudo. Então, o meu background como análise de desenvolvimento de sistemas e bancário me trouxe muito conhecimento nas áreas de tecnologia para conseguir ter uma certa facilidade no desenvolvimento do trabalho pré-execução. Por exemplo, esse daí que você falou que fez com vídeo. Também. Então, por exemplo, a preparação disso... Foi bem tranquilo, né? Para você. Para mim foi bem tranquilo. Mas tudo, né? Então, hoje em dia, as redes sociais são essenciais para a gente conseguir mostrar o trabalho até o público. Você saber lidar com tudo isso, né? Com essa parte tecnológica do negócio em si, é essencial para você conseguir crescer. Senão não tem jeito, você pode fazer o melhor trabalho do mundo, inovador, diferente. Se as pessoas não souberem que você existe, elas não vão te contratar. A cada celebração que você faz, imagino que você ganha novos seguidores na internet, não é? Sim, é inevitável quase, né? Apesar da gente não divulgar lá, não chega no casamento falando qual que é o meu @ e tudo mais, mas naturalmente os convidados acabam, às vezes me procuram depois da cerimônia, vêm falar comigo, elogiar, alguma coisa assim, pedem o contato, ou às vezes entram em contato com o casal, né? Quando chega a cerimônia deles, né? Pô, fulana, eu lembro que o seu casamento foi muito legal, me passa o contato do celebrante que fez seu casamento. E aí chega esses contatos pra mim e eu fico super feliz, né? Eu assisti uma cerimônia sua e eu gostei muito. Ou seja, são pessoas que têm capacidade de analisar porque assistiram. E é comum esse tipo de coisa acontecer? Comum, cada vez mais. Porque, claro, quanto mais você vai trabalhando, mais gente vai vendo o trabalho. Não, eu digo por indicação. Sim. Antigamente a gente chamava isso de boca a boca, né? Acontece bastante ainda. Como eu tenho um foco muito grande em tecnologia, então eu utilizo diversas ferramentas e eu consigo trazer por outros meios também uma quantidade grande de potenciais Você vai criando clientes. um banco de dados, né? Banco de dados, conseguir fazer um tráfego pago, esse tipo de coisa que é essencial hoje em dia para um negócio crescer e que para mim tem uma certa facilidade. Eu consigo desenvolver muito bem tudo isso aí, eu consigo tocar por mim, não preciso contratar empresas terceirizadas. Era o que eu ia perguntar, se você ainda trabalha sozinho ou se você já teve que montar uma equipe de trabalho para te apoiar. Eu já tive em alguns momentos algumas pessoas específicas para algumas atividades, então para trabalhar com rede social, trabalhar assessoria de imprensa, para trabalhar secretária, eu já tive para fazer contrato.
Alguns desses trabalhos, principalmente na época que eu estava no banco, então eu não tinha tempo para ficar fazendo cada contrato e tudo mais, então eu mandava uma secretária minha que atendia os casais, pegava os dados, fazia o contrato, colocava online, enfim, toda essa parte burocrática, digamos assim, eu conseguia desafogar, né, para eu conseguir me focar no meu trabalho CLT na época. E hoje você só está com essa atividade? Ou você tem alguma outra? Hoje eu faço as celebrações de casamento como a principal atividade. Aparecem algumas outras celebrações ainda humanas, como o batizado, uma coisa não Também religiosa. acontece? Sim, sim. A gente chama mais de cerimônia de boas-vindas para não ter uma característica. O batizado fica muito ligado a uma igreja, né, uma religião. Então, mas o que imagina-se de batizado seria uma cerimônia de boas-vindas, por exemplo. Festa de 15 anos, debutante, né, que ainda tem um mercado grande acontecendo. Você já entrou nesse mercado? Já fiz, inclusive com mágica também na cerimônia do debutante. Foi bem legal, foi bem emocionante. E palestras, né, que eu tenho feito palestras para falar sobre inovação e melhoria contínua, falando sobre a minha história, sobre o meu case, sobre eu ter trazido essa inovação para o mercado de casamentos e falando sobre sempre se manter melhorando no mercado. Como é que o empreendedor se destaca na atividade? Tem alguma receita para isso? Ou aí é da cabeça de cada um, da oportunidade? Receita eu acho que é quase impossível, né? Eu tenho, nessa própria palestra que eu estava comentando sobre inovação, eu dou algumas dicas, né, de como a pessoa pode buscar inovar, né? Porque, para mim, dando um spoiler da palestra aqui, para mim inovação ela não é uma epifania que vem pronta na cabeça e que muda completamente. Eu acho que inovação está muito conectado ao que você já viveu, ao que você já experimentou, ao que você já conheceu durante a vida. Quando você consegue conectar isso com o que você faz, é que cria uma inovação. Então, no meu caso especificamente, é muito fácil de perceber isso, mas eu já fazia mágicas. Quando eu fui fazer a celebração de casamento, eu uni as duas coisas. E muita gente fala, nossa, que ideia genial, que ideia diferente. Para mim, na época, não foi assim super diferente, foi super natural. Eu já fazia mágica. Eu fui fazer a celebração, para mim era natural colocar uma mágica ali. Mas para as pessoas, a impressão que dá é que foi uma epifania, uma ideia genial que eu tive numa noite que eu tava... Ainda hoje acontece demais, isso. todos os dias, assim, alguém fala, nossa, que legal, que diferente, eu nunca vi nada assim. Os próprios fornecedores de casamento, eu pego fotógrafos e cinegrafistas de casamento que já viram centenas de casamentos, né, porque já fotografaram centenas de casamentos, viram para mim depois da cerimônia e falam, meu, que diferente, eu nunca vi isso no mercado. Quem normalmente esboça uma reação de surpresa maior? O homem, a mulher, o adolescente, a criança? Olha, eu já tive de tudo. Eu tenho até foto de criança na cerimônia assistindo, assim, assustado, espantado, né, com a cerimônia, com a mágica acontecendo ali. Adultos também. Geralmente, o casal, ele já assistiu alguns vídeos meus na internet antes. Então, a reação não é tão impactante, porque eles já viram antes, eles já tiveram essa reação, né, quando viram os vídeos. Mas já tive casais que não assistiram a cerimônia, já tive os vídeos antes, já tive casais que o noivo não assistiu nada, foi a noiva que fechou comigo, que me contratou, e aí no dia da cerimônia a reação foi, o noivo começou a bater palma assim no meio da cerimônia. Isso deve ser muito legal, né? Baita surpresa, exato, né? Exato. Como eu disse, eu não quero que vire um show de mágica, então eu não busco com que a mágica aconteça e ela tenha um grande finale, igual num show de mágica, onde as pessoas aplaudem. Mas o noivo estava tão perto e ele ficou tão impressionado que ele puxou as palmas, né? É natural algumas vezes isso acontecer. Tem aquele negócio de garantirmos o sucesso do seu casamento ou o seu dinheiro de volta? Olha, eu já até pensei em fazer isso, mas e funcionaria, eu acho, porque até hoje, né, nos depoimentos que eu tenho, né, dos clientes que me contrataram depois das cerimônias, 100% até hoje foi positivo, foi elogiando, foi colocando, deixando depoimentos, fotos sobre o trabalho como algo que foi... E já aconteceu positivo. de você criar algum tipo de relação com um contratante que depois te liga e quer conversar e quer bater papo? Acontece bastante. Até porque os casais, eles viram quase amigos íntimos, né? Eles me contam a história deles, assim, desde que como eles se conheceram, como foi o primeiro beijo, como foi o primeiro encontro, pedido de casamento. Então, a gente acaba criando uma conexão muito grande com esses casais, né? Já tive casais que a gente marcou depois de almoçar, de comer uma pizza, de se encontrar, enfim, casais dos primeiros que eu fiz, que eu tenho contato até hoje, que me acompanham nas redes sociais, que mandam mensagem torcendo, falando que o quão orgulhosos estão de terem feito parte dessa história. E alguém que está numa crise,
já te consultou de dizer, olha, você poderia fazer alguma coisa para nos ajudar? Olha, eu não lembrava disso, mas já aconteceu uma vez. Já aconteceu uma vez de uma noiva falar comigo depois de um tempo assim do casamento e falar que eles estavam meio mal e ela queria que eu mandasse um trechinho do texto que eu disse no casamento, porque fazia muito sentido para eles, né, para aquele momento que eles estavam vivendo. Então, ela queria que eu mandasse esse texto que eu tinha escrito para ela, poder mandar pro noivo e ajudar ali, de repente, a se darem bem. E acho que se deram, porque estão até hoje juntos, né? Eu tenho acompanhado eles nas redes sociais e estão super bem. Eu tô te falando isso porque tem um grupo musical conhecidíssimo em São Paulo, o qual eu tive uma proximidade um período aí, e inclusive fiz matérias com eles, e eles fazem serenata para as pessoas, é um trabalho muito legal. E a líder do grupo uma vez ela falou, no início foi um pouco assustador, né? Porque o pessoal dificilmente nos chama para uma situação tranquila. Geralmente o pessoal está brigado, está separado, o pau está comendo, e aí você aparece lá para fazer uma serenata. No meu caso é o contrário, né? Geralmente os casais me procuram na melhor época, assim, quando eles estão sonhando com o casamento, querendo uma experiência de outro mundo, né? Você só pega a parte boa da história. Eu pego a parte boa, todo mundo feliz, todo mundo... não com dinheiro, mas sabendo que vão investir uma grana, né, para fazer o evento acontecer. Então, eu pego os casais sonhando. É o melhor momento possível e é a melhor coisa do mundo fazer parte desse sonho. É realizar, ajudar o casal a concretizar. Quando a gente fala em sonho, a gente pensa em magia também, né? Opa. Que tal a gente fechar o nosso programa com mais uma mágica de Deni? Essa mágica aqui, Nelson, eu costumo fazer mais ou menos no momento da troca de alianças ali do casal, né? Pode ser depois da troca de alianças, onde eu falo que as alianças, sendo círculos fechados, elas não têm começo e não têm fim. Mesmo assim, a figura que representa o infinito não é um círculo. O símbolo do infinito é como duas alianças conectadas, formando o 8 deitado, assim como é o amor daquele casal, infinito. Mas no dia do casamento ele transforma em muito mais. Transforma aquele casal em elos, elos de uma corrente. Uma corrente que representa a história deles. Mas não só a história dali para frente, a história também do passado. Por isso é importante que percebam que a família é um elo importante, que os amigos são um elo importante, e que uma corrente de verdade ela só existe quando todos os elos estão conectados. E quando todos os elos são fortes, uma corrente não arrebenta. Mas nós não vivemos grudados com as pessoas o tempo todo, com a família, com os amigos, então pode ser que em determinados momentos a família não esteja fisicamente perto do casal. Pode ser que em uma ou outra situação, os amigos também não estejam fisicamente grudadinhos com eles. E todos os dias, quando eles forem para suas rotinas, quando forem trabalhar, eles não estarão conectados, mas poderão olhar para as mãos, para as alianças, para o símbolo que existe ali de conexão invisível entre o casal, entre a noiva, o noivo, mas também entre a família e os amigos. Porque na mente e no coração deles, para sempre vai existir uma corrente forte e indestrutível. Muito bom, muito bom. Falamos com Deni, o celebrante, e vou te abrir espaço para você deixar mais um endereço, se você quiser deixar um Facebook, um Instagram, por favor. Perfeito. Vocês vão encontrar meu contato, todos os vídeos, as informações no instagram.com/magicelebrante. Magi de mágico, com G, né? Magi Celebrante, tudo junto. Tudo junto. Então, falamos com Deni. Muito obrigado e muito sucesso nessa tua atividade e força nessa veia empreendedora que você tem para que isso não se acabe. Muito obrigado pelo espaço, sucesso para todos nós, né? E espero que a minha história, empreendendo, inovando e deixando o emprego fixo, possa ajudar ou inspirar as pessoas a seguirem aí seus sonhos e aquilo que elas querem. Obrigado, Deni. Um grande abraço e você continue com a gente, porque vem muito mais conteúdo no Pode Mais Empresas.